Inquilino não paga o aluguel e não sai do imóvel. O que fazer? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Você, proprietário, tem um imóvel e o inquilino não paga o aluguel deste imóvel e também não sai? Não sabe o que fazer? Para nos auxiliar neste caso, o nosso bate-papo de hoje é com Marcel de Toledo. Ele, que já atuou como corretor de imóvel, já teve sua própria imobiliária, já atuou como advogado no ramo imobiliário, hoje é sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Fabiana. Marcel, nesses casos em que o inquilino não paga o aluguel e não sai do imóvel, quais são as medidas que o proprietário deve tomar? Obviamente que esse é um assunto delicado, né, para as duas partes, porque o inquilino ele tende a sempre tentar resolver o problema, só que às vezes a inadimplência não permite, né? E aí, o que a gente aconselha? Eu vou dizer como a gente tratava esse assunto numa administração, ou seja, uma administração de locação, né? Então, quando o inquilino começava a atrasar o primeiro aluguel, a gente começava a cobrar ele de forma normal, sem pressão, não mencionando absolutamente nada sobre vamos ingressar com a ação, nada. É simplesmente, olha, você está atrasado, vamos acertar esse aluguel. Quando bate o segundo mês, aí a coisa começa a ficar preocupante, tá? Então, o que a gente aconselha, quando bater o segundo mês de aluguel, esse locador, ou seja, esse proprietário, ele tem que chegar para esse inquilino e falar, olha, você tem 15 dias para pagar, caso não pague, não vai ter outra alternativa senão ingressar com a ação. Obviamente que esse inquilino vai começar a dizer que ele vai ter meios de pagar, ele vai sempre tentar arrumar uma forma de alongar esse prazo, tá? O que o locador, ou seja, o proprietário tem que fazer? Já começar a procurar um advogado, tá? Esse advogado, a gente aconselha ser um especialista no ramo imobiliário, tá? E um caminho que a gente julga ser mais fácil, melhor, quer dizer, né? É procurar alguma imobiliária, uma imobiliária do bairro, tá? Do imóvel, não de onde ele mora, né? Do imóvel, para indicar um advogado especialista do ramo imobiliário, provavelmente a imobiliária já conhece, tá? E geralmente, às vezes, até o custo é mais baixo. Por quê? Porque esse advogado já tá no ritmo de outros despejos. Sim. Então, para ele, nada é diferente, né? Nada. E ele, um detalhe que é importante, ele já conhece o fórum, tá? Daquela área. Então, ele sabe quais são os... A gente sabia, eu na época que atuava, quando caía determinada vara, eu já sabia quanto tempo ia levar o processo, né? Então, é muito processo de despejo, né? Sim. Então, é muito interessante ter esse tipo de profissional, porque ele vai falar, olha, infelizmente caiu nesta vara e esse processo vai durar X tempo. Já tem os caminhos certos. Eu cheguei a um ponto, quando caí em determinada vara, lá onde eu atuava, que eu chegava para o proprietário e falava, olha, me desculpa, a gente vai ter que extinguir o processo e entrar com um novo. Eles não entendiam. Eu falei, olha, por quê? Porque esse processo vai durar, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos. O camarada caiu para trás e falou, então tá bom. Extinguiu o processo, pagava tudo de novo e ingressava com um novo processo para cair em outra vara. Se caísse na mesma, era um absurdo, mas geralmente caía em outra vara e seguia o processo de forma normal, né? Sim. E da mesma forma que tinham cartórios que caíam cartórios bons, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que a gente sabia que o processo poderia durar só 6 meses, né? Então, esse é o segundo passo, que é procurar um profissional da área, né? Quando esse profissional
se contactar esse profissional, ele também vai ter... Ou ele pode seguir a linha de tentar entrar em contato com esse inquilino para tentar um acordo, ou simplesmente ele já ingressa com a ação. A partir do momento que ingressa com a ação de despejo, tá, a gente indica a não fazer nenhum acordo com esse inquilino. Tá? Nessa fase. Nessa fase. Por quê? Se você aceita qualquer pagamento, esse pagamento vai prejudicar a ação. Tá? Então é muito perigoso esse tipo de... Então, após ingressar com a ação, não aceita mais nenhuma negociação. Não, aí se o inquilino... e outra, às vezes é melhor nem informar da ação para esse inquilino, tá? Porque existem meios de ele também fugir do oficial de justiça, blá, 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 tá? Então a gente sempre aconselha também não comentar nada. Quando o inquilino perguntar alguma coisa, fala, olha, você paga tudo ou... Agora, claro, se ele vier pagar tudo... Ótimo, você conversa com seu advogado e fala, olha, ele está querendo quitar todo o débito que ele tem, então ele continua, faz o acordo e segue, e tudo bem. E aí é cancelado. Extingue o processo, aí, nem foi citado, às vezes ele nem está sabendo da ação. Sim. Aí o advogado vai sentar e falar, olha, você tem uma ação no seu nome, mas a gente vai extinguir o processo, porque você vai quitar aqui, certo? Ou vamos fazer o acordo. E quando... o que é importante também, quando o inquilino é citado, tá? Esse proprietário tem que saber que provavelmente ele vai procurar, desesperado, numa fase, claro, péssima, né? Porque ele está sendo citado de uma ação de despejo, e vai tentar diversos argumentos para acabar com o processo, entende? E nessa o emocional tem que ser firme e falar, olha, desculpa, converso com o meu advogado, não é mais comigo... ver com ele. Por quê? Porque o advogado já é um profissional da área, ele vai saber conversar, ele vai saber tocar, ele vai tomar as decisões corretas, se vale a pena ou não fazer um acordo, que às vezes vale a pena, né? Continuar com o inquilino, faz um acordo a longo prazo, de parcelamento do débito e o inquilino continua. Agora precisa ver as condições, se esse inquilino vai conseguir cumprir com o pagamento do aluguel normal e mais o débito do despejo. Né? E às vezes esses acordos se faz nos autos, esse processo ele não é extinto, às vezes ele fica arquivado até a efetivação do acordo, do débito, né? Até aquela fase. Sim. O que vai para frente o juiz já não pode considerar, né? Se houver um acordo. Uma outra coisa que sempre acontece também, que é importante, um passo importante, quando o inquilino é citado, a grande maioria das vezes o inquilino desocupa do imóvel. Eu posso até afirmar que é 50% dos casos. Tá? Então, o inquilino é citado, ele já entra naquele desespero, porque ele recebe uma citação dizendo que ele tem 15 dias para pagar, senão ele vai ser despejado, né? Vai ter uma sentença de despejo. Nesse momento, ele vai procurar os caminhos para ele desocupar. O que é? Ir para a mãe, ir para o pai, ir para um familiar, ou alugar um imóvel mais barato, que é uma coisa que ele já deveria ter feito há 3, 4, 5 meses atrás, né? E nessa fase é bom deixar um vizinho, seu contato, para avisar, olha, esse inquilino desocupou, né? E aí esse locador avisa o advogado, porque pode se emitir na posse novamente, tá? Não precisa aguardar ter uma resposta do judiciário para poder retomar a posse do imóvel. Então, o inquilino desocupou, ele pode tomar posse na sequência, esse locador, esse proprietário, né? É importante isso também. Sim. Porque se deixar, fica lá o imóvel vago 2, 3 meses, porque ninguém avisa, ninguém fica sabendo, às vezes até aberto, né? O imóvel aberto. Porque, como eu te disse, nessa fase o emocional é muito pesado para todas as pessoas envolvidas, né? E o inquilino às vezes ocupa sem avisar, sem nada. Simplesmente, ele abre o portão, deixa a porta aberta e vai embora, né? E se tiver, é bom sempre ter esse vizinho para alertar, olha, ele desocupou, né? E basicamente é isso. Então, vamos recapitular aqui. Quais são os passos recomendados para tentar aí essa intermediação?
É sempre procurar esse profissional. Procurar um profissional. Ou seja, bater o segundo mês, procurar o profissional. Seguir os passos dele. Não receber nenhum aluguel nesse período. Ou se quando ele vier conversar o inquilino, olha, ou você paga tudo, ou não dá. Não vou aceitar parcelado, né? Sim. E aí, o processo, quando ingressa o processo, fica alerta que esse inquilino ele vai ser citado e ele vai procurar geralmente esse locador desesperado, tá? E nessa fase é bom o emocional estar controlado para também não chegar para esse inquilino e falar, olha, conversa com o advogado porque eu não posso fazer nada por você, me desculpa. Não é brigar, né? E também não olha, vamos fazer o seguinte, eu seguro mais os meses para você. Não tem como. Nessa fase, a justiça é que vai decidir o que vai ser o procedimento, vamos dizer assim, né? Sim. A não ser que ele faça um acordo. E ficar atento que ele pode ir embora do imóvel. E ele pode desocupar do imóvel. Sim. Marcel, me diz uma coisa, o que fala a lei do inquilinato nessas situações? Olha, a lei do inquilinato, ela foi muito, na minha visão, foi muito bem redigida. É uma lei própria, tá? Você não precisa seguir os códigos de processo civil, não. Você segue diretamente a lei do inquilinato, geralmente nos seus artigos. Isso na questão do despejo por falta de pagamento. Isso. Tá? Que é o artigo 9º e o artigo 62 da lei do inquilinato, tá? A lei do 9º fala que não se deve ficar devendo, tá? E o artigo 62, ele fala como é o procedimento do processo de despejo por falta de pagamento. Ah, sim. Tá? E aí, geralmente segue esses dois artigos por incrível que pareça, de todo o procedimento de despejo por falta de pagamento. Sim. Claro que existem outros artigos, pode citar alguns artigos da lei civil ou a lei de processo civil, sim, mas a lei do inquilinato praticamente supriu todas essas questões, entendeu? Entendi. E quais são as responsabilidades do proprietário nessa situação e as responsabilidades do inquilino nessa situação? Basicamente, o locador ele não tem outra opção a não ser procurar um advogado para ter o despejo. Tá? Um advogado para ingressar com uma ação. A gente vê muita gente mencionando que são casos atípicos, obviamente, e ilegais, que às vezes é um despejo forçado, né? Se acontecer isso, tá? Que isso é um erro do locador, ou seja, do proprietário ficar instigando esse inquilino, olha, eu vou entrar com despejo, vai vir aí alguém. O inquilino ele pode até ir numa delegacia e entrar com um processo crime contra esse locador, tá? Então, infelizmente, o único caminho é seguindo a lei do inquilinato e fazendo o despejo, sim, no caso, por falta de pagamento. Sim. Né? E do inquilino é pagar o aluguel. É um princípio básico. E vou deixar também claro uma coisa que eu acho importante. A lei do inquilinato ela é um pouco objetiva, tá? Ela não tem vertentes para poder... Vamos lá, ter um caminho que a gente pode seguir para poder segurar o processo mais tempo, porque você tem uma criança em casa, e que é um argumento que às vezes algumas pessoas falam, eu tenho criança em casa, tenho um doente, eu tô com uma doença. Aqui no nosso canal eles colocam muito isso, muitos comentários assim. Não, felizmente, né, a lei é objetiva. Não pagou, o caminho é de despejo, independente de questões sociais, né, que aconteçam, sim, dentro daquele imóvel, o despejo vai acontecer. Pode demorar mais tempo se tiver situações como essa, pode demorar um pouco mais tempo, porque ele vai mencionar isso para o juízo pode conseguir dar um tempo para ele, um prazo para ele, mas não existem caminhos, tá? Que às vezes, infelizmente, a gente ouve
e alguns inquilinos acham que existem esses caminhos. Ah, eu tenho um filho, eu tenho uma mãe doente. Uma idosa. Não tem. Vai acontecer e eu vou mencionar. Às vezes é terrível a parte quando chega nessa fase do despejo coercitivo, né? Que é o despejo forçado, né? Então, e também ele vai ocorrer, tá? Mesmo com às vezes o inquilino achando, eu tenho uma pessoa de idade aqui dentro, vai chamar um assistente social e vai tirar aquele senhor ou aquela criança, ou o que for, né? Porque o processo segue, né? Esse despejo vai seguir. Sim. Marcel, quanto tempo leva, em média, o despejo por falta de pagamento? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Foi o que eu até citei aqui no começo, no meio do vídeo aí. Quando você ingressa com a ação, ele vai ser distribuído para uma vara. Sim. Algumas varas, elas são muito rápidas. Os juízes sentenciam com uma velocidade muito interessante, muito incrível. E outros, o inverso, tá? Às vezes... Então, já vi processos... e aí, também existem fases do processo, tá? Da citação do inquilino, que aí eu mencionei que muitos, depois de citado, eles ocupam o imóvel, tá? Então, existem tantos despejos que podem durar 6 meses. Isso eu falo do estado de São Paulo, tá? Na capital de São Paulo, né? Não sei dizer outros estados, outras cidades. Mas em São Paulo, capital, geralmente dura entre 6, 1 ano, e na pior das hipóteses, 1 ano e meio. Tá? Essa é uma situação normal. Então, vamos dizer que um despejo, na média, 9 meses a 1 ano, né? Que é muito. É muito, eu achei que era mais rápido. Não, é por aí. Sem liminar, Sim. tá? Eu estou falando no processo tradicional, seguindo né? Agora, existem outros métodos, outros meios, que é através de liminar, só que entra em questões técnicas que aqui acho que não vale a pena discutir, né, no vídeo. Existem alternativas ao processo de despejo que podem ser consideradas em uma situação? Se existir, quais são? Como assim? Situações que, para acelerar o processo? Isso. O máximo de informação possível. Tá? Aonde o inquilino... se puder mencionar quais são os horários que o inquilino está em casa, às vezes no processo é interessante saber essas coisas. Por quê? Porque se você tiver essas informações, às vezes até da característica da pessoa, tá? Por incrível que pareça, o oficial de justiça vai ter mais facilidade de localizar a pessoa, né? Às vezes não precisa estar isso no processo, isso é uma informação que ocorre geralmente do oficial de justiça com um advogado. E aí ele vai pedir essas informações e se o oficial de justiça tiver em mãos essas informações de horários, até das características físicas desse inquilino, ajudam bastante. Mas não quer dizer que vai solucionar o problema. Tá? Por quê? Porque às vezes a dificuldade fica na citação do inquilino. O oficial de justiça vai na casa desse inquilino, esse inquilino está trabalhando, não está. Aí ele vai usar técnicas para tentar citar e esse inquilino ele vai tentar fugir, né? Desse oficial de justiça, ganhando um pouco de tempo. Mas uma hora não tem jeito, porque o trabalho do oficial de justiça é localizar a pessoa, é como se fosse quase um detetive, entende? E se ele não entrega essa citação para o juiz às vezes não gosta, entende? É o trabalho dele. Sim. Então ele tem que mostrar trabalho para o juiz, vamos dizer assim, né? Sim. E quais são os custos que esse inquilino terá em uma situação normal que ele continuar no imóvel após ingressar com o processo de despejo? Você está dizendo assim, numa situação onde o inquilino, o despejo ocorre, né? Ingressam com a ação, Sim. Aí ele é citado. Sim, tá. E ele permanece no imóvel. Para ele continuar no imóvel. Isso. Tá, então vamos fazer um exemplo simples aqui, tá? O aluguel custa R$1.000. Sim. Ele está devendo 4 meses. A gente está falando de R$4.000. A multa geralmente é de 10% o valor do aluguel. A multa em São Paulo e na grande maioria dos estados. Então a gente está falando de mais R$400. 4.000
mais R$ 400, já passou para 4.400. Juros, aí tem os juros, mais R$ 100, mais ou menos. Isso já deu 4,5, né? Honorários advocatícios, 20% desse valor total, tá? Porque no contrato vai constar que ele tem que pagar 20% de honorários, então mais 20%. Então saiu para 4.900, mais ou menos, 5.000. Custas do processo, mais 400, vamos dizer que chega em R$ 6.000 a dívida dele. Ele vai ter que contratar um advogado, esse inquilino. Mais o valor. Mais o valor do advogado. Vamos supor que um advogado legal, custo baixo, amigo, que cobre R$ 1.000 para resolver essa parte de pagar e continuar no imóvel. Então, não estamos dizendo discutir o valor, sim. discutir o processo, não. Sim. É pagar e continuar no imóvel. Vamos supor que esse advogado cobre R$ 1.000, né? 7.000 já tá. Já está em 7.000, tá? Então, mais ou menos entre 7.000, neste caso, nesse exemplo que eu dei, é quase o dobro, não chega a ser o dobro, tá? Mas quase o dobro, numa situação de débito de 4, 5 meses, 6 meses, que geralmente o inquilino geralmente é citado. Tá? Para o proprietário, o custo seria do profissional. O proprietário, o locador, geralmente ele vai pagar esse advogado para ingressar com esse tipo de ação, ou ele tem da administração, que é o que a gente sempre aconselha aqui para os nossos internautas. Sempre grava e fala que... Quando se tem administração, é claro que tem que ler cada contrato de administração, tá? Mas geralmente na administração está embutido os honorários advocatícios do advogado para ingressar com a ação, tá? Então, geralmente, esses custos não terão para o locador. Se ele tiver a imobiliária. Se ele não tiver, é o profissional. Exatamente. E mesmo assim, se o inquilino ele realmente for quitar ou continuar com o processo, geralmente só essa multa, esses juros, é o valor dos honorários desse advogado. Que ele vai receber do inquilino, mas a longo prazo. Sim. Se é que ele vai receber. Que também é um risco do inquilino. Dependendo do tipo de inquilino, ele que às vezes não tem bens, ele acaba não recebendo, né? Agora, aquele inquilino... Não pode acontecer do inquilino não pagar aluguel, não sair do imóvel, ser obrigado a sair do imóvel e ainda continuar com o débito. Claro, com débito, porque a maioria dos despejos hoje são acumulados com cobrança. Então, a cobrança, ela continua, tá? Existe até uma discussão jurídica se pode cobrar antes, né? Ou seja, executar no decorrer do despejo o carro do inquilino, por exemplo. Existe uma discussão jurídica, mas geralmente é depois do despejo. Sim. É despejado, fica acumulado com cobrança, vai ser cobrado depois, né? Através do mesmo processo, por economia processual, vai continuar o processo até esse inquilino ele não vai conseguir mais comprar carro, ele não vai conseguir mais alugar um outro imóvel, comprar casa, vai então ficar com restrição no vai nome. ficar com restrição no nome, e ele vai um dia, acredito eu, né? Isso eu falo porque na prática eu via isso, o inquilino ele chega um momento que ele fala, olha, eu quero negociar aqui o meu débito de aluguel, e às vezes esse débito é alto, porque se passou muitos meses, né? Muitos, às vezes, anos. E aí esse débito é puxado, mas se parcela e homologa esse acordo de parcelamento e o inquilino, esse ex-inquilino já, porque geralmente já não está mais no imóvel, vai pagando parceladamente. Isso, assim, é sempre pensando a longo prazo, tá? Porque às vezes o inquilino ele demora sim para pagar, porque ele está numa bola de neve impressionante e uma das últimas coisas que ele vai querer resolver é esse despejo. Sim. E, Marcelo, qual conselho que você daria para o proprietário que está enfrentando uma situação dessa pela primeira vez, que não tem experiência? Bem, o que eu sempre falo para o proprietário, os locadores, tá? Sim. Primeiro, tente achar uma imobiliária, tá?
que tenha experiência, Eu ia falar isso. tá? Que tenha experiência com administração. Às vezes você pode perguntar, às vezes, para essa imobiliária, qual o tamanho da sua carteira de imóveis? Se ele falar que ele tem um X número lá mais alto, ele é um profissional, né? Que administra, né? Estou falando de administração. Por quê? Essas pessoas que administram geralmente vão colocar inquilinos bons. E é muito raro esse inquilino dar problema. Que vão fazer uma boa avaliação de ficha. Primeiro que o inquilino que não é que já está pensando em ser malandro, dar um golpe, ele nem entra nessa imobiliária. Começa por aí. Né? Então vai entrar inquilinos geralmente bons ou muito bons, né, nessa imobiliária, já de cara, né? E aí vai ter o levantamento da ficha cadastral. Às vezes tem ou não uma garantia boa, que eu não falo garantia, é a garantia locatícia, né? A caução, o fiador. Quanto melhor a garantia, mais seguro é, né? Entre aspas, né? E quando é bem administrado, é muito, mas muito raro dar problema, tá? E quando dá uma porcentagem muito pequena e geralmente se resolve, às vezes, bem antes de ingressar com uma ação de despejo. Bem antes. Sim. Porque a imobiliária vai saber conversar com esse inquilino, vai dar a solução para ele, falar, olha, me desculpa, eu vou ingressar com ação contra você, e você vai ficar com restrição no nome, não vai conseguir alugar nada, vai ter problema. Então, o que é melhor? Melhor se desocupar. Tem imobiliária que chega, que dependendo da situação, que fala, qual é a sua renda agora? Aí, olha, você não pode mais ficar nesse imóvel mesmo, não tem mais condições. Vamos alugar outro para você, numa condição mais simples? E às vezes até a própria imobiliária já resolve dessa maneira, alugando um imóvel mais simples, para esse inquilino. Nessa fase ele vai ter que sobreviver nesse imóvel mais simples, mas a vida é assim, a vida que segue, né? Sim. Então, já o conselho... Também tem inquilinos que, infelizmente, tiveram algum problema que precisou atrasar. Já para esses que não estou falando que tem maldade, que todo mundo tem maldade, mas que precisou atrasar um mês de aluguel, conversa com a imobiliária ou com esse proprietário, né? Sim, geralmente, quando tem a administradora vai saber cobrar, é fato. Agora, o locador, ele também tem que saber cobrar. Sim. Né? Só que, às vezes, eu vejo uma forma de cobrança errada por parte de muitos locadores, né? Dizendo que vai arrombar a porta 15 dias depois, umas coisas assim que a gente ouve nos comentários do YouTube, que até assustam, às vezes, fala, nossa, existe esse mundo paralelo, né? Sim. Então, por isso também, para muitos inquilinos, eu falo, alugar direto, às vezes é perigoso. A gente já gravou também um vídeo aqui que fala sobre isso, né, Marcelo? Alugar direto também ele vai ter esses problemas, porque esse locador ele não conhece a legislação, não conhece a lei, ele às vezes cria a própria lei, ele quer criar a própria lei, né? E vai abusar dos direitos dele. Sim. Para esse inquilino. E esse inquilino começa a ficar desesperado, ao invés de ajudar esse inquilino, só piora a situação, né? Sim. E não traz soluções, porque a imobiliária vai trazer soluções. Né? Ou é passando por um imóvel mais barato, ou é convencendo para voltar para um familiar. Tem assim um profissional, muitas imobiliárias têm um departamento jurídico próprio para auxiliar nesses casos. É importante contar com uma administradora. Sim, e outra, às vezes, esse um mês de aluguel atrasado se negocia parcelando. Sim. 2 meses, né? Sim. Se negocia. O locador não sabe fazer esse tipo de negociação. Aí que é o problema. Ele não sabe fazer esse tipo de negociação. Por quê? Porque às vezes você fala, bem, você teve um problema de 2 meses. Vamos fazer o seguinte, vamos parcelar isso. Às vezes a gente chegava a parcelar em 12 vezes. Estou chutando aqui, tá? 12 vezes esses 2 meses de aluguel e ele tinha que assinar, obviamente, um acordo de pagamento, né? E ele continuava no imóvel pagando o aluguel normal mais as parcelas. Caso ele não pagasse, se ele deixasse de pagar essas parcelas,
o despejo era quase que imediato. A gente seguia uma regra na época, né, que a gente atuava. Na época era assim, olha, não pagou o parcelamento, me desculpa, você tem mais 15 dias, não pagou, já é ingresso com ação. Sim. Era desse jeito. E geralmente, quando tinha acordo, eu não lembro, às vezes, casos que eu tive que entrar com o despejo depois, porque o acordo geralmente era muito bem feito, o inquilino sentia que ele tinha que arcar com aquelas consequências de pagar o aluguel mais as parcelas e seguia o aluguel normalmente, entendeu? Sim. Agora, a experiência, isso tudo é experiência. Sim. Quando não se tem experiência, às vezes até tem muitos colegas aí, sim, que às vezes não têm experiência com locação de imóveis, né? E acabam fazendo algumas besteiras também, né? Inclusive, quando ingresso com ação, entra em ingresso com ação, às vezes, de forma errada, né? Eu já vi algumas situações assim, né? E que são, inclusive, perigosas, né? Já teve uma situação que eu fui defender o inquilino e o proprietário foi condenado. Foi o inverso. Inverso? Foi o inverso. O inquilino, o advogado acabou cometendo um erro muito grave na ação e o locador, o proprietário, foi condenado. Nossa. Então é bem complicado, né? Por isso que procurar um bom profissional é sempre muito importante. Procurar um bom profissional, uma boa administradora, né? Muitas vezes o proprietário também acaba fazendo alocação direto para poder economizar a taxa da imobiliária. E quando você vai pôr na ponta do lápis, você vai gastar muito mais, ter muito mais dor de cabeça com a alocação direta do que contar com uma imobiliária. Na realidade, às vezes alguns locadores, proprietários têm o desgosto com algumas imobiliárias por algum motivo e ele julga que ele fazendo a locação que a coisa vai andar certo, vai ser mais correta, não vai ter tantos problemas. E ao contrário, às vezes tem muito mais problemas. Muito mais. Pela falta de experiência, obviamente, né? Sim. Claro, ele pode pegar um inquilino muito bom e não ter problema no decorrer da locação? Pode. Mas o risco é maior. Eu não tenho dúvida disso. Sim, né? Verdade. Obrigada, viu, Marcelo, pelos esclarecimentos aqui. Volte mais vezes. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Você, proprietário, quer colocar seu imóvel para alugar? No nosso portal tem o Ofereça Seu Imóvel. Lá você pode cadastrar um imóvel que está para alugar e as imobiliárias parceiras farão a intermediação dessa locação. Obrigada, Marcelo. Até o próximo vídeo. Obrigado, Fabi. Até o próximo. Até o próximo vídeo.